Meus amores, olha, eu vim fazer para vocês esse livro de Ezequiel, porque eu estava olhando a Bíblia e eu encontrei ele agora, esse versículo. Já fazia tempo que eu andava atrás dele para procurar para soltar para o povo. E não é que Jesus me mostrou logo agora? Pois agora mesmo que eu vou fazer o quê? Vou fazer um vídeo e vou soltar para o povo. Jesus não precisa falar com a humanidade? Pois então, e as pessoas que levam a palavra de Deus, sabe como é que elas são chamadas na Bíblia? De atalaia. Tem outros cantos que Deus chama elas de príncipe, tem outros cantos que Deus chama elas de anjo. Então, meus amores, glória a Deus, nós temos, né? Então, João Batista, né? O vídeo que eu fiz antes para vocês, Jesus chamou ele de anjo. Deus mandou ele, um anjo, na frente de Jesus, para anunciar que Jesus já estava no nosso meio, entendeu, meus amores? Homem maravilhoso, né? Então, meus amores, vou ler pra vocês agora, bora lá? É bem rapidinho. Meus amores, parece que eu fico branca, já que eu fico mudando de cor, né? Glória a Deus. Meus amores, eu vou ler até o versículo que tá falando sobre um bocado de coisa, glória a Deus, ó. E enviou e ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele. Mas o que se der por avisado será salvar-se a sua vida. Então, meus amores, a gente está o quê? Avisando de quê? Da vinda de Jesus. A gente está falando de quê? Que Jesus está voltando. A gente está falando o quê? Que Jesus está voltando. Então, é momento de quê? É momento de reconciliação. É momento de deixar a vida... É momento de nós renunciar essa vida, a vida, né? A vida, assim, não tô falando de vocês morrer não, tô falando de vocês renunciar ao pecado. É pra deixar logo bem claro, né? A minha coisa sempre foi assim, eu gostei sempre de deixar bem claro. Renunciar o quê? O pecado, né? A pessoa se matar não, que Deus não é isso não, viu? Deus disse, aqueles que vêm a mim nunca morrerá, passará da morte para a vida. Continuando, parei não. Esse versículo agora que é o mais importante, é esse daqui e todos eles. Ó, mas se quando o atalaia vir, que vem a espada, quando o atalaia sou eu, são aquelas pessoas que pregam a palavra de Deus. Quando a gente vê que a espada já vem por aí, a gente tem que abrir a boca, a gente tem que abrir a nossa boca e proclamar a palavra de Deus. É só vocês lerem, meus amores. Vocês lerem aqui Ezequiel 33, o versículo 5, o versículo 6 e por diante, né? Tudo é falando sobre esse dia. É aqui Ezequiel, não tô nem no Apocalipse não. Porque eu vi hoje, eu assisti um vídeo sem querer, né? O vídeo veio e eles começaram, me deu logo uma angústia, né? Eu comecei a ver eles se combatendo, né? Falando um de uma coisa, o outro da outra. Na palavra de Deus, eles querendo assim, tendo debate, né? Aí eu disse assim, vala, meu Deus, que hipocrisia. Não querendo saber mais do que o outro. Desde que o ser humano não entende nada se não for dado por Deus. Continuando. Mas se quando o atalaia vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo. Então, meus amores, Jesus fez algo comigo. No momento eu fiquei com medo, mas depois eu reagi assim, com amor e com carinho, pelo meu grande amor. Então, meus amores, eu me acordei, eu vou contar aqui pra vocês, por causa disso que eu li agora, né, que eu me lembrei, né. Meus amores, eu me acordei, né, aí assim, eu tenho um costume, às vezes, de ir lá fora e olhar para minhas plantinhas, né. E eu fui lá, né, quando eu cheguei lá, já senti a presença, né, do meu amado, do meu glorioso. Aí eu disse assim, glória a Deus, tá por aqui, Jesus. Aí, meus amores, eu entrei pra dentro, vim fazer não sei o que na cozinha. Isso foi lá fora, lá na área. Meus amores, quando eu cheguei, aí eu fiquei aqui na cozinha, fiz alguma coisa, né?
E fui lá pra sala. Quando eu chego na sala, meus amores, eu tomei um susto enorme de grande. E eu tava lendo, sabe o quê? O livro de Oséias. Oséias 8. Oséias 8. E Jesus Cristo também falou comigo no versículo 8, meus amores. Ele usou os pássaros. Eu abri as portas da minha casa, a janela e a porta, né? Meus amores, eu abri, meus amores, não vi nenhum pássaro, nem. Meus amores, de repente, meus amores, quando eu vim na cozinha, quando eu voltei pra sala, lá está. Os pássaros batendo asa, voando em redor da lâmpada, fazendo um círculo. Aí eu disse assim, meu Deus, se é alguma coisa que Jesus quer me dizer. Na hora que eu vi eles batendo asa, eu me assustei, eu me escurei logo na parede. Eu tava passando mal. Jesus passando qualquer coisa tá escorada na parede, né? Então, assim, meus amores, e Jesus estava olhando, sabe? Jesus estava olhando naquela situação. Claro, Jesus deve ter dito assim, meu grande amor deve ter dito, como ela é frágil. Glória a Deus. Então, se é porque é ele que me capacita, né, meus amores? Ai, meus amores, Jesus é um homem maravilhoso. Ai, meus amores, eu vi o pássaro. É porque de noite eu tava lendo um livro de Oséias e eu fiz umas perguntas a Jesus, né? Que assim, Jesus, esse aqui que tá escrito aqui, isso aqui sou eu? Jesus, se foi eu, me perdoa, Jesus, porque eu vi que tinham feito assim, micregência, sei lá como é que chama, né? Então, assim, meus amores, aí, meus amores, presta atenção. Jesus, quando foi de manhã, veio só confirmar que esse versículo era eu, nos 2 versículos, meus amores. Aí os pássaros fizeram o quê? Um círculo voando em redor da luz. Depois fecharam 8, fizeram 8. Ai, meus amores, eu disse assim, fala, meu Deus. Aí eu me lembrei do que eu tinha perguntado a Jesus, né? Eu perguntei a Jesus se aquela pessoa se referia a ele, porque se fosse eu tinha que pedir perdão a ele. Eu vou soltar esse versículo para vocês depois. Então, meus amores, aí o pássaro fez 2 vezes 8, ele girou 2 vezes 0 e fez o 8. Primeiro foi o casal, né? Ele entrou, os dois juntos, voando. A fêmea e o macho, né? Aí depois um foi-se embora e ficou só um. Aí eu disse, meu Deus do céu. E meus amores, ele olhando pra mim, cantando, e ele fez o circo e ficou assim mesmo na encruzilhada da linha. Aí eu disse assim, Jesus, tu quer me dizer algo, que é aqui pra me entender. E Jesus sabe que eu entendo algumas coisas assim, pego no pé da letra, né? Então, assim, meus amores, aí o que foi que eu fiz? Ele fez primeiro um 8, assim, ele fez um 0, depois fez um 8. Depois ele fez de novo, hoje de novo fez um 0 e um 8. Aí eu peguei a Bíblia, né? Peguei a Bíblia pra vocês verem como é as coisas do meu amado e do meu pai. Peguei a Bíblia e fui ler. Peguei a Bíblia, me sentei lá, né? Aí o pássaro fez isso, os 2, 8, né? E foi-se embora. Aí depois ele veio e ficou olhando pra mim por cima do telhado, por cima da brecha do telhado. Entendeu? Meus amores, me deu assim aquela sensação assim, de que ele disse, será que ela tá fazendo o que é a coisa certa agora? Que eu peguei e vim mostrar ela o que ela é pra fazer. Então, assim, meus amores, aí Jesus me mostrou que é quase isso aqui que tá escrito aqui, que é isso aqui. Presta atenção, é quase a mesma coisa de Oséias 8, versículo 8. É o versículo 8 e Oséias 8. Ó, vou ler de novo, ó. Mas se quando a atalaia vi que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado ao povo e a espada vier e levar uma vida, peraí, dentre eles, quase que eu gaguejei tanto, né? Quase que eu não falava. Dentre eles tal for levado, não aí, na sua iniquidade, porém o seu sangue eu requererei da mão do atalaia. Meus amores, Deus deixou muito bem escrito, bem assim, tá mesmo para nós entender. Esse versículo aqui fez. Aquelas pessoas que foram levadas da terra, Jesus prestes a vir. Meus amores, o sangue dessas pessoas, Deus vai requerer das minhas mãos e das tuas. Lava tuas mãos do sangue dessas pessoas. Prega mesmo, prega, abre a bocona mesmo e prega. Vou fazer igual Jesus mandou, bota a trombeta na tua boca. Sabe por que Jesus disse isso? Pra mim não ficar com as minhas mãos sujas de sangue do povo.
Então, meus amores, vou continuando. Parei não. E te põe o filho do homem. E te pôs o filho do homem, te com tu, te, peraí, constituía por atalaia. Então, meus amores, o filho do homem nos constitui como atalaia, né? Então, ele bota o quê? Uma responsabilidade nossa para nós proclamar o evangelho. Para o que? Para essas pessoas ouvir e se voltar para Deus, para Jesus. Se essas pessoas não nos ouvir, não voltar para Jesus, elas endurecer o coração, elas vão perecer na iniquidade. Mas ninguém tem culpa dessas coisas não, meus amores.